Francisco Pedro Stedley, o Chico, e o Chiquinho para a dona Ema, a mamãe Ema Simeonato Stedley e Lodovino Pedro Stedley. Eu nasci em Charrua, município de Getúlio Vargas, dia 16 de outubro de 1946. Naquele tempo, eles trabalhavam na roça e também ajudavam com um moinho que moía trigo, milho, etc. Os meus irmãos, o Euclides, que é o mais velho, o Belmiro, que serviu um tempo lá em Curitiba, a gente fez também um bom relacionamento, e o Armindo, que na época em que eu estava prestando serviço militar em Guajará-Mirim, ele foi morar lá conosco e nós nos aproximamos muito mesmo e eu pude compartilhar muitos dos sonhos e dos projetos dele. O mais próximo foi a Otília, se bem que eu sempre me relacionei bem com todas, mas talvez a Otília, por ela ser a mais experiente, né? Como nós morávamos na roça, isso lá em Cidade Gaúcha, a 12 quilômetros da Currutela, do distrito, né, de Cidade Gaúcha naquele tempo, não tinha um local que a gente pudesse escolher onde estudar. E a escola isolada Tangará, que ficava aproximadamente 3 quilômetros da nossa casa lá no sítio, foi onde eu estudei. E eu me lembro, numa manhã de sábado, o pai me levou lá a conversar com a dona Sueli de Oliveira Lucena, que era a professora de uma sala só, construída de madeira, multisseriada. A dona Sueli, ela me arguiu, né? Fez lá o meu Enem. Eu me lembro ela fez muitas perguntas de geografia, história e também algumas contas de matemática. Mas eu me lembro que ela escreveu RS, perguntou o que era, falei que era, naquele tempo era o cruzeiro. E KG, que era quilograma, KM, que era quilômetro, e fez algumas perguntas mais. E ela então falou para o pai, ele já pode entrar no segundo ano primário, porque o pai e a mãe ensinavam em casa, né? Muitas coisas para a gente naquele tempo. E essa escola isolada de Tangará, a gente ia e voltava a pé e muitas vezes descalço, que nós nem calçados tínhamos, né? O chinelo era reservado para ir na missa aos domingos, né? Mas aquela escola para mim foi muito marcante, porque quando eu terminei os 4 anos não havia nada mais para frente em lugar nenhum, lá de Cidade Gaúcha. E daí a dona Sueli, que era a esposa do seu Neinha, ela foi conversar com o pai e a mãe, pedindo para mim, naquele ano, como eu não ia estudar nada, que eu ficasse lá ajudando ela a cuidar daquelas crianças, que devia ter em volta de umas 30 e poucas crianças. Então eu fiquei 1 ano ajudando a dona Sueli, naquela escola isolada de Tangará. Aí, no tempo que nós morávamos no sítio, um dos investimentos era tomar banho no rio Travessa Grande, né? Que hoje está todo assoreado, né? Mas o Isidoro, que era o meu tio mais novo, juntamente comigo, que eu sou o sobrinho dele mais experiente, né? Nós íamos, ele levava uma espingarda, a calibre 12 de 2 canos, que era do pai, mas ele enchia de cartucho com chumbinho para ir caçar passarinhos. E nós levávamos um embornal feito com pano de saco, né, que a mãe fazia, e a gente achava no meio do mato muitos pés de jabuticaba onde a gente colhia, né, jabuticaba, e era um divertimento.
voltava para casa com a barriguinha cheia, com alguns passarinhos para depois fritar. E a jabuticaba que dava para a família toda. Era um dos investimentos, eram os dois que nós tínhamos. Além das brincadeiras, né, que a gente fazia, como naquele sítio, o nono morava lá, as tias, o tio Gentil, que era casado, morava assim, a casa dele dava uns 300 metros da nossa, 200, 300 metros. Então, juntava geralmente à noite, e as tias, a tia Rosinha, a Lúcia, a Santina, brincando, cantigas de roda, brincando, passar o anel, o esconde-esconde e outros. Era o nosso divertimento naquele tempo. Bem, na época da minha juventude estava ainda muito quente as histórias da Segunda Guerra Mundial. E a gente se preocupava com essas questões ideológicas que eram combatidas e apoiadas por alguns segmentos. Mas especificamente lá onde a gente morava, havia muitas pessoas que vieram do Nordeste, principalmente do Ceará e do Pernambuco, que era também o foco dos cangaceiros de Lampião. Além deles contarem as histórias, que estavam muito quentes ainda na memória deles, tinham as cantigas, aqueles livrinhos de cordel. Me impressionavam muito as fotografias da cidade grande, e aquilo com isso me influenciou muito a querer conhecer o Nordeste. Isso foi uma influência muito forte daquelas pessoas que vieram do Nordeste. A primeira etapa, depois desse ano que eu fiquei ajudando a dona Sueli lá na escola dela, era um fim de ano e nós estávamos lá na roça de milho, o pai, a mãe e os meus irmãos, não sei se estavam todos ou não, quando vimos alguém vindo a cavalo. Era fim de ano e parecia ser o nono. E era ele mesmo. Então ele chegou a cavalo, apeou do cavalo e veio conversar. A gente, como era de costume, quando tinha os adultos conversando, a gente saía de perto. Mas a orelha continuava ligada lá. Então o nono, ele conversou com o pai e a mãe, informando que lá na Gaúcha, que naquele tempo era um distrito, ia começar um curso, Escola Normal Regional Arthur Bernardes. Ele não falou o nome, mas hoje eu sei, né? E que a Santina e a Matilde iam estudar. E que se o pai e a mãe quisessem me enviar, eu podia ficar na casa dele. E eles concordaram. Então, foi assim que nós iniciamos daí essa parte que seria hoje de quinta a oitava série, quinta a nona que tem hoje. Mas naquele tempo era o curso ginasial. Levantávamos cedo lá na Gaúcha, na casa do nono, tomava um café e ia direto já para a chácara trabalhar. A chácara do nono tinha uns 2 alqueires, metade deles era café, o resto era cultura, agricultura de família, né? Então, era mandioca, milho, feijão, essas coisas que a gente ia plantando. E era bem amativo, porque a Santina e eu quem ficava trabalhando na enxada ali. E era para nós até um divertimento. Ia até meio-dia para casa, tomava banho, almoçava e nós já íamos para a escola na parte da tarde. Também dava uns 2 quilômetros de lá de onde é a casa do nono até a escola. E então esse período aí, nos fins de semana, normalmente a gente ia para o sítio. Não ia para o sítio, na época das férias também ficava no sítio, ajudava a trabalhar na roça ou no sítio. E quando terminou, esses 4 anos terminaram, também eu não tinha mais nenhuma perspectiva de estudo, de futuro ali, nem na Gaúcha e nem no sítio. Aí foi então que eu conversei com o pai e ele abriu espaço para mim que se eu quisesse ir aventurar lá para Paranavaí,
eu poderia ir para Paranavaí. E eles concordaram com isso, né? E o pai me levou de carroça até lá no lugar que chamava Sobradinho, que fica na estrada que vai da Gaúcha a Paranavaí. E lá eu fiquei esperando uma carona com a malinha de baiano, que chama, era uma malinha de papelão, e até consegui a carona. Aí fomos para Paranavaí. Conhecia ninguém. Para mim, Paranavaí era uma monstruosa de uma cidade grande. Mas eu fui de porta em porta, e depois de receber muitos nãos, eu conheci o japonês Tadao Yamakawa, que me acolheu. E ali então ele falou, eu não tenho muita coisa para te oferecer aqui. Tinha uma lanchonete e uma sorveteria. Ele me levou lá no fundo do terreno da casa dele, tinha uma casinha lá, mais ou menos uns 3x4, feita com tábuas, tá? Deitadas, coberta com brasilite. E ali então, porque ele tinha essa lanchonete, ele tinha sacos de feijão, arroz, açúcar e muitos engradados de bebida, que naquele tempo não tinha garrafa PET, era tudo de vidro. Aí ele falou, tem uns engradados aqui, você pode ir arrumar, ali fora tem umas tábuas, você faz aqui uma tarimba e eu vou te dar um colchão velho que eu tenho aí, um colchão de crina, tipo palha, né? Eu ajeitei aquele canto e ali foi a minha morada por 2 anos aproximadamente. Ali então eu levantava cedo, 5h30 para 6 horas, limpava o chão daquela lanchonete, tinha mesas, cadeiras, tudo. E aí eu limpava as mesas, ligava as máquinas de sorvete, que ele fazia, sorvete, e preparava o café já, preparava os baurus, deixava tudo pronto, porque quando ele abrisse já ele ia servir café para as pessoas. E quando dava 7 horas que ele abria a lanchonete Sorveteria Ouro Branco, na Avenida Getúlio Vargas, em Paranavaí, estava tudo pronto. Lá por 9 horas, que era a hora que acalmava tudo, ele falava, se você quiser ir estudar, você pode ir estudar, pode ir lá. E eu, às vezes, aproveitava, eles ficavam ali também, ajudando. Depois, a esposa dele, desse japonês, com mais outras mulheres, preparavam um almoço lá. Era lá na cozinha da casa dele, não era ali na lanchonete. Mas eu ajudava a servir também, ajudava a lavar as louças, essas coisas. E de forma que lá por 3 horas, quando também tudo aqui estava, ele falava, você está liberado, pode ir estudar. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu tinha aprendido ainda lá no sítio, quando eu tinha 9, 10 anos de idade. O pai trazia de Paranavaí aquela revista O Cruzeiro. Eu lia tudo, lia muito. Eu decorava aquelas reportagens todas, eu aprendi muito ali. Mas me chamou a atenção o Instituto Técnico Monitor, que tinha vários cursos, entre eles fotografia. Eu me interessei pelo curso de fotografias, mas o pai também não tinha dinheiro para pagar o curso. E eu então encontrei uma forma de ganhar dinheiro para mim pagar esse curso. Conversei com o pai, ele me autorizou. Na nossa família ninguém fumava, mas ele me autorizou a fazer cigarros de palha para vender para os peões, que tinha muitos peões lá, nas fazendas, nos sítios vizinhos. E foi assim que eu mandei aquele cupom, e com o pai comprava para mim o pedaço de fumo de rolo, eu ia na roça, tirava as palhas do milho, fazia os cigarros, preparava pacotinhos com 10 cigarros, e os peões ele achava era bom, porque eles pagavam a metade do preço da carteira de cigarro que eles compravam nos botecos por lá. E com aquele dinheiro, então, eu comecei a minha história de fotografias.
E no curso veio também uma máquina Capsa, era uma máquina quadrada assim, toda preta. Ali eu comecei a tirar fotografias e mesmo sem energia elétrica lá no sítio a gente conseguia com alguns artifícios lá produzir fotografias por contato, em preto e branco. Mas aí lá em Paranavaí, como eu tinha aquela folga na tarde, eu pedi para o japonês, o Tadao Yamakawa, emprestada a bicicleta dos filhos dele. E eu pegava aquela máquina fotográfica e ia pelas chácaras, lá perto de Paranavaí, ia de casa em casa oferecer trabalho fotográfico. E foi muitas famílias que aceitaram tirar fotografia da família com aquela máquina. Tanto é que depois eu consegui comprar uma Kodak Rio 400, que já era melhor, né? A Kodak Rio 400 e continuar fazendo a fotografia das famílias ali naquela parte da tarde. Aquilo me ajudava, porque o Tadao Yamakawa, embora eu trabalhasse para ele, ele não me pagava nada, porque eu morava na casa dele, comia, bebia, vivia lá com ele. Mas pela maneira também que quando eu ia para a aula à noite, voltava lá por 10 horas, a lanchonete estava aberta ainda, eu ajudava a servir as mesas. O pessoal ficava ali, tomando cerveja, conversando, comendo sanduíches, as coisas assim. E ele então liberou todas as gorjetas para mim. Todas as mesas que eu atendesse, eu ganhava a gorjeta. Era com isso que eu comprava o sabonete, pasta de dente, a meia, a cueca, essas coisas assim que eram necessárias, né? Então esse foi um tempo que eu vivi ali em Paranavaí. Surgiu o tal do alistamento. Eu nunca tinha visto um cara fardado, mas falaram que era obrigatório o alistamento, eu fui e me alistei. E depois teve o exame de seleção e eu acabei passando na seleção para o Exército. E dia 9 de janeiro de 1965, eu saí lá do sítio, fui para Paranavaí. Aí já tinha meus trocadinhos para pagar o ônibus já, a jardineira. E lá em Paranavaí me levaram de ônibus até Londrina, onde nós embarcamos num trem, era no fim da tarde, e quando clareou o dia, nós estávamos em Curitiba, a mais ou menos 2 quilômetros do 20 RI, 20º Regimento de Infantaria, aonde o trem parou, nós desembarcamos e fomos a pé para o quartel. E ali começou então a minha outra caminhada.